Sou o Marcos Salles, esse é o programa Direito Ambiental. Aqui a gente conversa sobre as questões relacionadas ao direito ambiental, sempre de uma forma muito direta e muito objetiva. E o assunto que eu vou dividir com vocês hoje diz respeito ao chamado tema 1010. O que é o tema 1010? Quando questões são levadas ao Poder Judiciário e elas discutem o mesmo assunto e existem decisões divergentes, um dos papéis do Superior Tribunal de Justiça é a uniformização dessa jurisprudência. Então, quando essas questões começam a chegar no STJ, ele afeta este tema, ele suspende todos os processos em âmbito nacional que acabam debatendo e discutindo esse assunto, pega alguns recursos que ele entende que são representativos da controvérsia e faz um julgamento na chamada sessão, que é a reunião das turmas especializadas naquele assunto. Então esse tema 1010 já foi pautado algumas vezes para ser julgado pela primeira sessão do STJ, acabou sendo adiado já algumas vezes, e o vídeo é para explicar um pouquinho qual é esta controvérsia. Ele diz respeito ao afastamento de cursos d'água dentro dos perímetros urbanos. Se você deve levar em consideração o disposto no Código Florestal, lá no artigo 4º do Código Florestal, era o artigo 2º do Código 65, hoje o artigo 4º da Lei 12.651, que varia, é uma distância que varia de 30 a 500 metros, ou se prevalece dentro das áreas urbanas o disposto na Lei 6766, a chamada Lei do Parcelamento do Solo, que prevê que tem que ser uma distância mínima de 15 metros. Vejam como faz muita diferença. Isso também aconteceu porque o Código Florestal de 2012, ele tinha um parágrafo nesse artigo 4º dizendo que essas questões relacionadas ao afastamento de cursos d'água em áreas urbanas seriam definidas pelos municípios. Esse parágrafo acabou sendo vetado e essa questão continuou chegando ao Poder Judiciário, causando sempre muita controvérsia. Pois bem, o tema foi afetado e agora o STJ vai decidir de uma vez por todas se aplica o Código Florestal ou se o que deve ser aplicado é a Lei 6766. Quando você tem esse chamado conflito de normas, o que é ensinado? Como é que você consegue fazer a decisão, do que vale, se vale, aqui no caso, o Código Florestal ou a Lei do Parcelamento de Solo? São 3 critérios que sempre devem ser analisados nesses casos em que as leis acabam não podendo conviver porque elas trazem regramentos distintos. O primeiro é o critério hierárquico. Se há uma norma hierarquicamente superior, ela prevalece sobre a norma hierarquicamente inferior. No caso, como tanto o Código Florestal quanto a Lei 6766 são leis ordinárias, elas são leis da mesma hierarquia, não há prevalência de nenhuma delas em relação à outra. O segundo critério a ser utilizado é o critério da especialidade, onde você tem uma lei específica, uma lei especial, ela derroga a chamada lei geral. Pois bem, aqui é uma divergência. Eu particularmente me filio à corrente que entende que em área urbana, a lei do parcelamento do solo é a lei especial, ela é mais específica, enquanto o Código Florestal trata de florestas como um todo, por isso deveria prevalecer nas áreas urbanas a lei do parcelamento do solo e não o Código Florestal. Como eu disse, é controvertido, tem uma outra corrente que entende que pelo Código Florestal tratar de florestas, quando o assunto é vegetação, ele prevaleceria sobre a lei do parcelamento do solo. Contudo, é no terceiro critério que me parece que a questão ela passa a ser resolvida, que é o chamado critério cronológico. Lei posterior tem prevalência sobre a lei anterior, porque ela teria, ainda que tacitamente, mudado, revogado aquela lei posterior, aquela lei anterior. Ora, aqui é muito importante porque em 2019, a Lei 13.913 alterou o inciso 3º do artigo 4º da Lei 6766, tirou uma expressão que existia nesse inciso falando que o afastamento era de 15 metros, salvo maiores exigências da legislação específica, suprimiu esta parte e disse que o afastamento de águas correntes dormentes deve ser de 15 metros. Por isso, esta prevalência da lei mais moderna do critério cronológico, na minha opinião, resolve o assunto. E por isso me parece que o correto do Superior Tribunal de Justiça decidir sobre o tema 1010 é que em áreas urbanas a prevalência da lei do parcelamento do solo em detrimento do Código Florestal, com essa metragem de no mínimo 15 metros, tendo liberdade os municípios
a partir da sua competência constitucional, de decidir por metragens de afastamento maiores em casos específicos, onde entender, inclusive, que por segurança e por questões ambientais esse afastamento deve ser maior. É assim que eu, particularmente, espero que o Superior Tribunal de Justiça resolva esse assunto. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o dislike. Deixe um comentário aqui, interaja comigo através daqui do canal do YouTube, do meu Facebook, do meu LinkedIn ou do meu Instagram, ou ainda do site do saisadvogados.com.br. E até o próximo vídeo.